Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao curso de avaliação de desempenho na prefeitura. Neste primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos e práticas da avaliação de desempenho. E sobre o que nós iremos abordar. Vamos ter uma breve introdução, o que é avaliação de desempenho, avaliação e gestão, o que é gestão de desempenho, o papel do gestor, desempenho e competência, desafios da avaliação de desempenho e qual a importância do feedback. Antes da gente começar, primeiro é importante dizer que a avaliação de desempenho é um processo muito comum em todas as organizações que, além de medir o desempenho do passado, deve ser orientado para o futuro, ou seja, deve embasar as ações de desenvolvimento dos servidores e da equipe. Dessa forma, ela se torna uma ferramenta que pode engajar a equipe, aprimorar o trabalho e melhorar a qualidade das entregas. Nesse módulo, nós vamos abordar os principais conceitos, trazer os caminhos para melhorar o aproveitamento desse instrumento, que pode gerar grande valor para o trabalho da equipe e o desenvolvimento dos servidores. E o que é a avaliação de desempenho? Ela é um processo em que o desempenho do servidor é analisado e avaliado, levando-se em conta o que é esperado em comparação às suas entregas reais. Em resumo, avaliar o desempenho do servidor é você avaliar o que é esperado dele com o que ele realmente entrega. Esse processo ele é realizado por meio de formulários, através dos quais os gestores avaliam os integrantes da sua equipe e também são avaliados. A avaliação de desempenho conta com fatores ou indicadores para embasar a avaliação. É a parte mais concreta desse trabalho, onde não cabe subjetividade. É importante utilizar de fatos para avaliar o servidor e não achismos. Avaliação e gestão. Existe também uma grande diferença entre avaliação e gestão de desempenho. No entanto, muita gente acredita que sejam a mesma coisa, tratada com nomes diferentes. Mas na verdade, existe uma grande diferença entre essas duas práticas, embora elas estejam intimamente ligadas. Ao rodar um ciclo de avaliação para que os formulários sejam preenchidos, não estamos fazendo gestão. Por outro lado, para fazer a gestão do desempenho, precisamos dos processos de avaliação de desempenho. Isso quer dizer que o processo de avaliação é uma das etapas de um processo maior, que é o processo de gestão do desempenho. Mas afinal, o que é gestão de desempenho? Primeiro é preciso entender o que é gestão. Gestão é o processo que envolve um planejamento para o alcance de um objetivo, a execução do que foi planejado, o gerenciamento da execução deste plano, as ações de ajustes e redirecionamentos, sempre que necessário para alcançar o resultado. Esse conjunto de ações que compõem um processo de gestão trata-se de uma técnica muito conhecida e muito usada na gestão de negócios, projetos e processos, chamada PDCA, o acrônimo da expressão Plan, Do, Check e Act, que em português quer dizer planejar, executar, avaliar e agir. E qual o papel do gestor no desempenho dos servidores? Se você pensar num ciclo PDCA aplicado à gestão de pessoas, a avaliação de desempenho corresponde ao C desse plano. A avaliação é apenas uma das etapas que compõem o processo de gestão de desempenho. Esse processo deve se iniciar com um acordo entre gestor e servidor em relação às metas a serem alcançadas. Envolve também o alinhamento das expectativas, o acompanhamento das atividades e o fornecimento de feedback e orientações. Sendo assim, uma gestão eficaz do desempenho dos servidores não pode se resumir a um processo anual de avaliação. Deve contemplar o monitoramento cotidiano dos resultados das pessoas e das deficiências de competências que impactam sua performance. Esse monitoramento é muito importante e faz parte das ações dos gestores. Desempenho e competência. Aqui cabe um breve esclarecimento. A avaliação de desempenho é uma coisa e a avaliação de competência é outra. Competência estão na dimensão do saber e desempenho estão na dimensão do entregar. São duas variáveis diferentes, mas as competências possibilitam que o servidor entregue bons resultados por meio das seguintes características. Conhecimentos. Conhecimento é o saber acumulado durante toda a sua vida, o domínio que você tem sobre determinado tema ou assunto.
As habilidades é o saber fazer, a aplicação produtiva do conhecimento, utilizar o conhecimento de forma apropriada em uma ação. E as atitudes refere-se aos aspectos sociais e afetivos, é o interesse em realizar as funções e a determinação de fazer. E quais são os desafios da avaliação de desempenho? Veremos os principais desafios da avaliação de desempenho que devem ser tratados e priorizados para que possamos transformar esse recurso numa ferramenta verdadeiramente eficaz. 1. Não apoiam as metas. O sentimento de que o processo de avaliação não contribui para o resultado da organização é comum, e que, do ponto de vista dos gestores, o processo de avaliação é uma ação somente do RH. E, por isso, esses processos, por serem também pouco trabalhosos, ocupam as áreas por um período considerável, para o preenchimento dos formulários que, muito frequentemente, não geram valor para os gestores, para a organização, nem para o próprio RH. Baixa adesão das lideranças. Por todo esse processo que a gente já falou, que não apoiam as metas, que são processos trabalhosos, os gestores, via de regra, não enxergam a conexão direta do processo de avaliação com as suas demandas e responsabilidades de gestores de equipe. Grande parte vê o processo de avaliação como uma demanda do RH e não como uma ferramenta de gestão dos próprios servidores. Falta de feedback. Os gestores precisam acompanhar as atividades dos servidores da equipe, orientar e dar feedback cotidianamente, para redirecionar os comportamentos e realinhar as expectativas, reforçando os comportamentos e performances de destaques. Então, é importante que o feedback seja dado cotidianamente, não somente no momento de fazer a avaliação do servidor. Subjetividade. A subjetividade distorce os resultados e é muito comum acontecer de um excelente profissional ser avaliado por um gestor mais crítico e exigente, ficar abaixo de um profissional mediano avaliado por um gestor mais condescendente ou o gestor bonzinho. Contribuições individuais. Essa deficiência no processo prejudica a identificação dos potenciais, pois a avaliação de desempenho deveria evidenciar o desempenho de cada servidor e as suas contribuições para o resultado da equipe. Isso também está diretamente ligado com o problema da subjetividade. É importante fazer uma avaliação considerando as contribuições individuais de cada servidor para poder identificar aqueles servidores que se destacam ou aqueles que precisam de um maior apoio. E qual a importância do feedback? Sabemos bem que ser chamado para um feedback pode causar tensão e ansiedade. Isso pode ocorrer porque não é comum as equipes manterem uma cultura de feedback. No entanto, é importante que os gestores e servidores entendam que o feedback é um recurso poderoso para promover o desenvolvimento e melhorar a performance da equipe. Para isso, é importante termos em mente alguns pontos para implementar essa cultura na equipe. Preparar os gestores, preparar os servidores, estabelecer metas e expectativas, avaliação e feedback contínuo, monitoramento de ações de feedback e o acompanhamento pós-feedback. Então, nesse vídeo a gente viu aí alguns conceitos e práticas da avaliação de desempenho e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a importância do feedback olhando para cada um desses pontos. Até a próxima aula!